Toda pessoa que busca se desenvolver no ministério precisa cultivar alguns hábitos. A vocação, ela é dada por Deus de maneira soberana. Nós não escolhemos a nossa própria vocação e muito menos a vocação dos outros. Mas o desenvolver dessa vocação, se esse ministério em potencial irá de fato se materializar e crescer, depende de uma série de fatores e alguns deles estão sim sob a nossa responsabilidade. É preciso desenvolver alguns hábitos, é preciso desenvolver uma disciplina para que esse ministério, que por enquanto é uma semente, possa ser regado, possa ser cuidado, adubado, protegido, para que possa frutificar e então o ministério venha a se desenvolver como uma grande árvore. Então vamos aos hábitos principais, dentre tantos outros que poderíamos citar. Esses são os que de fato não podem faltar aí na vida de um pregador, de um jovem pregador, de alguém que aspira esse ministério. Número 1, o hábito da leitura. Você precisa ler. E ler não depende apenas de gostar de ler. É uma questão de disciplina, é uma questão de necessidade. Ler, em primeiro lugar, a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia constantemente. Deixa eu esclarecer a você uma questão que geralmente causa uma certa confusão. As pessoas, elas recebem o convite para poder pregar em determinados lugares, e daí elas vão orar a Deus, pedir a Deus uma palavra. Às vezes tem um tema já definido que você precisa ler e estudar aquele tema e preparar a mensagem em cima daquele tema. Outras vezes não, você precisa realmente trazer uma mensagem já pronta, né? E muitas vezes nós já lemos a Bíblia com esse olhar, caçando uma mensagem, procurando um texto que possa vir a se tornar uma mensagem, e muitas vezes nós lemos a Bíblia por demanda, por necessidade, mas não meditamos na palavra, não temos devocionais na palavra. Então esse hábito de leitura que eu estou falando não é simplesmente ler para preparar uma mensagem, é mais do que isso e vem antes disso, é ler por ler. É ler porque você é cristão, porque você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem, é a maneira que nós temos de conhecer mais a Deus, é a maneira que nós temos de conhecer as obras de Deus, o caráter de Deus e a vontade de Deus. Então você precisa ler a Bíblia e desenvolver uma rotina de estudos da palavra, porque a partir desses momentos de devoção, de busca, de leitura, é que as mensagens vão surgir. Antes de fazer sentido para os outros, de alimentar os outros, você precisa ser alimentado. Você precisa receber aquela palavra, aquela mensagem, ser ministrado por aquilo. Leia a Bíblia. E a próxima mensagem será aquilo que o Espírito já está ministrando ao seu coração durante aquela semana, durante aquele período, durante aquele dia. Hábito número 2. Anotações. Você precisa escrever aquilo que o Espírito tem revelado a você pela palavra. Muitas vezes a gente tem alguns insights, vem algumas frases, alguns textos, algumas aplicações, mas a gente acaba esquecendo porque a gente não anota, a gente não escreve. Você pode reparar na Bíblia, quando, por exemplo, Daniel tinha os sonhos proféticos, ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele escrevia para que ele não perdesse nenhum detalhe. Então,
tenha esse hábito de escrever, de registrar, seja em tópico, seja em texto corrido, a forma vai ser que você achar melhor, mas desenvolva esse hábito de escrever, ou talvez, se você achar melhor, você pode gravar também na sua própria voz aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, para que você registre, para que você guarde e para que quando for necessário, você já tenha o material pronto ali daquilo que Deus está falando com você naquele período. Número 3, compartilhe com outras pessoas. Aquilo que Deus está falando com você, antes de você levar para o altar, compartilhe com amigos, com pessoas próximas, com parentes, confira com outras pessoas, porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós não vamos ter o entendimento completo de um texto sozinhos. Existem revelações que Deus ele ministra a você e os outros vão precisar parar para ouvir o que ele tem a dizer através de você. Só que existem momentos que Deus revelou ao outro e você vai ter que ter a humildade de ir até o outro e se submeter à voz de Deus na vida do outro. Aquilo que Deus falou com você sobre determinada passagem, compartilhe com alguém. Aquela pessoa às vezes vai ter uma outra perspectiva, vai trazer uma aplicação diferente ou complementar aquilo que você está falando, e aí você vai tendo uma visão mais completa, mais ampla daquele texto, daquela passagem, e isso vai enriquecendo o seu conhecimento, vai aumentando a sua comunhão. Enfim, só existem benefícios quando nós compartilhamos. E eu vou falar uma coisa com você que eu vivo na prática. Existe um princípio espiritual muito forte. Enquanto mais você compartilha as revelações e as mensagens, as aplicações que o Espírito confia a você, mais revelações novas vão surgir. Se você reter, guardar, não quer compartilhar com ninguém, você acaba perdendo a oportunidade de acessar novos níveis de revelação. No reino é assim, enquanto mais você dá, enquanto mais você compartilha, enquanto mais você derrama sobre os outros, mais você recebe. Lembra do azeite da viúva? O azeite era multiplicado à medida que o vaso que continha o pouco de azeite original derramava daquele azeite sobre outros. Se ele retesse só para ele, ia ficar todo mundo vazio e ele só com um pouquinho de azeite. Mas à medida que ele foi derramando sobre os outros, a multiplicação foi acontecendo naquele vaso receptor do azeite. E por fim, o último que eu gostaria de destacar aqui nesse devocional. Esse parece talvez menos espiritual ou menos importante, mas te garanto, não é. O hábito de aumentar, ou a prática de aumentar o vocabulário. Imagina numa mensagem você ficar dizendo, porque fulano disse e ciclano disse e ou falou para fulano e disse para ciclano que disse para... Você fica repetindo as mesmas palavras, ou às vezes você tem algo tão profundo para repassar, mas por falta de vocabulário, você não consegue transmitir na profundidade, na intensidade que você precisa. Uma coisa que é muito importante, gente, isso aqui é muito da prática da pregação, é muito específico, mas é determinante, é a busca por sinônimos, palavras sinônimas, idênticas, parecidas. Já estou usando aqui um exemplo prático, né? Quando alguém diz, você que se encontra fraco, desanimado, sem forças, ferido, quebrado, machucado, estou dando um exemplo que vem aqui na minha mente agora, para você entender como é importante você buscar enriquecer o seu vocabulário para que você encontre as palavras certas na hora certa, fazer a colocação certa, construir a frase do jeito certo. E isso, gente, não é um luxo, isso não é uma questão de diminuir a unção ou trocar a unção por técnica. Muito pelo contrário, é você dar valor à mensagem, é você dar
uma intensidade à mensagem que você está entregando. Quando você busca o desenvolvimento do seu vocabulário, a mensagem fica mais rica, fica mais abrangente. Aqui não é simplesmente questão do conhecimento, é a forma que você vai passar esse conhecimento, não é? Inclusive, para você, por exemplo, isso é muito comum na prática da pregação, conseguir fugir de algumas, entre aspas, armadilhas, às vezes uso de palavras coloquiais demais, que não vai pegar bem ali na pregação, e você vai precisar ter uma palavra que seja um pouco mais suave, que seja um eufemismo para aquilo. Então você vai buscar também formas de você conseguir, não é açucarar a mensagem, não entenda isso, não é a questão de você dar a volta, não entregar o que Deus manda, né? Mas a questão é você ter um vocabulário para que a sua mensagem fique valorizada, para que a sua mensagem fique uma mensagem rica, uma mensagem rica, abrangente, né? Que as pessoas consigam sentir o impacto. Nós não podemos menosprezar o poder das palavras, o vocabulário que você usa. Então, estudar dicionário, né? Procurar por sinônimos de palavras, isso vai te ajudar muito. E aí você acha, mas a pessoa tem que prestar atenção no conteúdo. Mas como seres humanos que somos, que temos uma psique por detrás, a capacidade de nós nos distrairmos é muito grande. Então, você precisa trazer uma mensagem de forma que prenda a atenção das pessoas, não para a sua performance, mas para a mensagem. O conteúdo fica valorizado quando o vocabulário é bom. Vou repetir isso que eu acabei de dizer. O conteúdo da mensagem, a essência da mensagem é melhor transmitida, é melhor captado pelas pessoas que estão ouvindo quando se tem um vocabulário rico, um vocabulário abrangente, um vocabulário refinado, ok? Então essas são as dicas. Existiriam outras que eu poderia trazer, mas para não ficar muito longo o devocional, eu fico por aqui. Tenho certeza que esses conteúdos que temos postado têm te ajudado e eu espero, né, o seu comentário aí para você dizer, né, se você tem aprendido, o que chamou mais a sua atenção, e fique aí atento aos próximos 2 vídeos, aos próximos devocionais aí dessa série, A Jornada do Jovem Pregador, que vão te abençoar muito, tá bom? Deus abençoe.